Hoje o nosso assunto é de arrancar os cabelos. Nós vamos estudar triângulos retângulos e vamos abordar relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo e também o famoso Teorema de Pitágoras. Se você tem dúvida, você está no lugar certo. Acompanha comigo que nós vamos resolver um monte de exercícios e vamos lá, pessoal. Nosso primeiro exercício já está aí na tela e está dizendo assim: a figura abaixo mostra um trapézio retângulo ABCD, com as medidas indicadas em centímetro. Determina o valor de x e y na figura. Preste atenção, pessoal. Quando você tiver uma figura que não tem ali um triângulo retângulo, você vai ter que construir um triângulo retângulo. Para quê? Ou para você aplicar as relações métricas no triângulo retângulo, como o Teorema de Pitágoras, por exemplo, ou para você aplicar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Lembre-se, quando eu falo de relações trigonométricas no triângulo retângulo, eu estou me referindo às relações de seno, cosseno e tangente. E observe que nessa figura você tem um ângulo lá em cima, que é esse ângulo de 60 graus que está aqui. Então, tudo indica que você vai ter que trabalhar com as relações trigonométricas no triângulo retângulo. E como é que eu vou construir um triângulo retângulo nessa figura? Depois de você analisar um pouquinho, dá para perceber que a maneira mais fácil e a melhor maneira de você dividir e construir um triângulo retângulo aqui é projetar essa reta AD, correspondente a Y aqui embaixo no seu trapézio, lá no ponto C. Aqui, pessoal, acompanhe comigo, olha só. Muito bem, não repara no meu desenho não, que eu estou a mão livre. Olha só, gente, então eu tenho agora um triângulo retângulo aqui, olha, onde nós temos BC, que vale x, que na verdade é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo. Vamos escrever aqui, hipotenusa. Essa parte de baixo que eu projetei, que é o valor de y, que eu preciso descobrir, e eu também tenho que saber quanto que vale esse pedacinho aqui. Na verdade, se você reparar bem, se AB vale 21 e CD vale 15, quanto que vale isso aqui? Tchan, 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 tchan. Se você fizer assim, 21 menos 15, você vai saber que isso aqui vale 6, o famoso meia dúzia. Agora, vamos tirar aqui os elementos do nosso triângulo retângulo. Elementos? Tem a hipotenusa, o cateto oposto, o cateto adjacente, sempre em relação ao ângulo, no nosso caso aqui, de 60 graus. Vamos lá, pessoal? Acompanha comigo. Observe que esse 6 que nós temos aqui é o cateto que está do lado do nosso ângulo. Então, nós vamos chamar isso de cateto adjacente. O cateto adjacente é o cateto que está do lado do ângulo. E observe também que y é o cateto que está na frente, oposto ao ângulo de 60 graus. Então, o y corresponde ao cateto oposto. E nós já vimos que o x, que eu tenho que achar ali, corresponde o que, gente? Ele está na frente do ângulo reto, ou seja, então é a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do seu triângulo retângulo e ele sempre estará, a hipotenusa, né? Sempre estará oposto na frente do ângulo reto. Então, a melhor maneira é você identificar logo quem é a hipotenusa, porque é o mais fácil que tem, está na frente do ângulo reto, significa então que os outros dois lados, os lados que formam o ângulo reto, né, o ângulo de 90 graus, corresponde ao cateto. O cateto que está na frente do ângulo, oposto ao ângulo, cateto oposto. E o cateto que está do lado do ângulo é o cateto adjacente. Tudo bem? E agora é só ser feliz, vem ser feliz aqui com o professor Diniz. Nós estamos na hora da alegria e vamos fazer essa conta. Como? Nós vamos agora descobrir o valor de x e y de uma maneira muito simples, aplicando, finalmente, enfim, aqui a trigonometria no triângulo retângulo. Então, para você descobrir o valor de x, pessoal, x, observe que eu tenho aqui o cateto adjacente e o que eu quero descobrir é o valor da hipotenusa, que é o x. Cateto adjacente e hipotenusa, qual das três relações trigonométricas que você vai usar? O cosseno. O cosseno de 60 graus é o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Bonitinho, não é isso? Cosseno de 60, lembra lá da tabela dos ângulos notáveis, de 30, 45 e 60, o cosseno de 60 é o meio. O cateto adjacente, você vai olhar para o seu triângulo, vale 6. E a hipotenusa vale x. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, sempre primeiro a letra, 1 vezes x vai dar x, e 2 vezes 6, 12, você achou o valor de x. X é igual a 12. Vamos agora descobrir o valor de y. O valor de y, acompanha comigo aqui na nossa figura, pessoal. O valor de y corresponde ao cateto oposto lá no triângulo. Acompanha comigo, olha para cá, presta atenção.
E nós temos o valor de quem? Do cateto adjacente. Você vai falar, mas professor, eu acabei de descobrir o valor de x, que é a hipotenusa. Eu poderia também utilizar o cateto oposto sobre a hipotenusa, trabalhando com seno de 60? Pode, não tem problema nenhum. Eu, nesse caso, vou trabalhar com a tangente, porque eu quero descobrir o valor de y, que é o cateto oposto no meu triângulo, e eu tenho o valor do cateto adjacente, que é 6. Até mesmo porque trabalhar com a tangente de 60 graus, pessoal, é muito fácil. Por quê? Porque a tangente de 60 vale raiz de 3. Isso mesmo. Então, vamos lá? Então, fazendo aqui, a tangente de 60 graus é a famosa coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 é raiz de 3. Cateto oposto é y. Olha como vai ficar fácil. E o cateto adjacente é 6. Como não tem nada embaixo da raiz de 3, eu vou colocar 1, para ficar mais fácil, para multiplicar cruzado, na verdade. 1 vezes y é y. E 6 vezes a raiz de 3 é 6 raiz de 3. Observe que não dá para fazer nada aqui, fechando, finalizando a resolução dessa questão. O x vale 12 e o y vale 6 raiz de 3. Ele não deu o valor para a raiz de 3 aproximado, então você vai deixar assim, resolvendo a questão e finalizando. Tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar uma dica super mega bacana para você prestar atenção aqui, porque você nem precisava fazer esse trabalho todo. Como assim? É mágica? Não, é matemática. É matemática pura, gente, é matemática deliciosa. É a hora da alegria aqui com o professor Diniz, então presta atenção. De novo, você vai aqui construir um triângulo retângulo, então nós vamos projetar o y nesse ponto C, trabalhando com esse triângulo retângulo que nós temos aqui em cima. Preste atenção, vou tentar fazer aqui o desenho do triângulo retângulo. Olha, opa, até que ficou bonitinho, né? Muito bem, está aqui. Observe que x é a hipotenusa, nós temos aqui o y, certo, pessoal? 60 graus lá em cima. Nós já vimos também que esse cateto que aqui está, ele vale 6, que corresponde a 21 menos 15, então aqui vale 6. Então, isso daqui é um triângulo retângulo especial. Na verdade, nós temos três triângulos retângulos especiais. É o triângulo pitagórico, que está na proporção de 3, 4 e 5. Já já eu vou comentar em outro exercício com vocês. O triângulo retângulo de 30 graus, que é esse daqui, e o triângulo retângulo isósceles, ou triângulo retângulo de 45 graus. Observe, pessoal, se aqui é um triângulo retângulo, vale 90 graus, aquele vértice lá de cima, que é o vértice B do meu triângulo, vale 60 graus, então aqui só pode ser o quê? 30 graus, já que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus, não é isso? Se eu tenho 90, a soma dos outros dois ângulos agudos tem que dar 90. 60, para chegar a 90, 30, então 60 mais 30, 90 graus. O que significa o triângulo retângulo especial de 30 graus? Gente, isso aqui é muito bacana. Diz o seguinte, em todo triângulo retângulo de 30 graus, a hipotenusa, vamos trocar a cor aqui, olha, a hipotenusa, que no caso aqui é x, vai ser o quê, pessoal? O dobro do cateto menor. Mas como que eu vou saber quem é o cateto, qual é o cateto menor? O cateto menor é o cateto que está na frente do ângulo de 30 graus, no menor ângulo. Vou repetir para você que perdeu, que dormiu aí, acorda, olha para cá, preste atenção. O cateto menor vai ser o cateto que está na frente do menor ângulo, do 30 graus, pessoal. E o cateto que está na frente do 30 graus é o 6. Tudo bem? Se o cateto menor vale 6, eu já sei que a hipotenusa, que é o x, é o dobro do cateto menor. Se o cateto menor é 6, a hipotenusa, o x, vale 12. Olha como que é fácil isso daqui, você não perde tempo com conta. Mas o cateto maior? O cateto maior também é pura alegria, só felicidade. Vou fazer aqui de verde. O y corresponde ao cateto maior, por quê? Porque ele está na frente do maior ângulo ou do ângulo de 60 graus, nesse caso, não é? Muito bem. Como que você descobre o maior cateto? Gente, o maior cateto ele sempre vai ser igual. Acompanhe aqui, olha para cá. O menor cateto, que é 6, seguido da raiz de 3. Então, é só você colocar o menor cateto seguido junto com a raiz de 3. O menor cateto é 6, repete a raiz de 3 na frente. Então, eu já sei que y é 6 raiz de 3. Percebeu como ficou fácil demais você aplicando esse triângulo retângulo especial de 30 graus? Então, resumindo, concluindo, qual é a característica do triângulo retângulo especial de 30 graus? A hipotenusa é o dobro do menor cateto
E o maior cateto é o menor cateto, seguido sempre da raiz de 3, acaba, finaliza e pronto, está resolvido aí o seu problema. Na próxima questão aqui, gente, nós temos um triângulo que está trabalhando com as relações métricas no triângulo retângulo. Porque você vai dar uma lida gostosa aí, dar uma paquerada na leitura desse exercício, e ele está falando que você tem aqui duas crianças, um poste aqui, tá? No meio. A primeira criança aqui está a 50 metros do poste, as distâncias entre as crianças é de 90 metros, e ele quer saber exatamente o valor do X que está aqui indicado na figura. Como que nós vamos descobrir isso aqui? Você vai ter que saber as relações métricas no triângulo retângulo. Observe que, na verdade, pessoal, nós temos 3 triângulos retângulos. O grandão, esse aqui, que eu estou indicando pelos vértices roxo, o triângulo retângulo de cá e esse outro, esse aqui, não é? Esse triângulo retângulo de cá, que eu numerei por 1, e esse outro pequenininho aqui por 2, tá? Bom, como que você vai resolver isso aqui? Deixa eu apagar esse negócio todo aqui, só para não confundir a nossa cabeça. Muito bem. Olha, você vai ter que saber as relações métricas no triângulo retângulo. Uma das relações métricas trabalha com o quadrado dos catetos. Observe que x aqui é cateto, e esse outro lado aqui, se eu fosse chamar de y, também seria cateto, e a hipotenusa seria 90. Estou trabalhando com um triângulo grandão, preste atenção, tá? Então, o que acontece, gente? Eu vou fazer o seguinte, o que diz uma das relações métricas no triângulo retângulo? O cateto ao quadrado, presta atenção, cateto ao quadrado vai ser igual a hipotenusa vezes a projeção do cateto na hipotenusa. Não entendeu nada? Vou repetir, vem ser feliz aqui. Olha só, repetindo. O cateto ao quadrado sempre vai ter que ser igual a hipotenusa vezes a sombra do cateto na hipotenusa. A sombra. O que é a sombra? É a projeção do cateto na hipotenusa. E você vai observar, pessoal, aqui, que a sombra ou a projeção do cateto lá na hipotenusa é esse espaçozinho aqui, olha. Eu estou destacando em azul, tá vendo? Se tivesse um sol brilhante, radiante, em cima desse cateto, a sombra do cateto lá na hipotenusa seria esse espaço aqui, esse pedaço em azul. E tem como saber o valor dele? Tem. Tudo que a hipotenusa é 90, aqui nós temos 50, 90 menos 50 significa que esse pedaço, que é exatamente a projeção do cateto x sobre a hipotenusa, vale 40. Como eu vou resolver isso? O cateto ao quadrado vai ser igual a hipotenusa 90 vezes a projeção desse cateto na hipotenusa, que vale 40. É só você resolver isso. Então, x ao quadrado vai ser igual 90 vezes 40, isso vai dar 3.600. Por quê? 9 vezes 4 é 36, 00, repete 00, não é isso? Então, x vai ser a raiz quadrada de 3.600. Ah, mas a raiz é muito grande, eu não sei tirar, eu vou ter que fatorar? De jeito nenhum. Vamos sempre usar a matemática a nosso favor, pessoal. Então, preste atenção. Quando você tiver um número que termina em 00, significa que é a mesma coisa que se tirar esses 2 zeros e multiplicar esse número por 100. Então, ao invés de eu escrever 3.600, eu posso escrever assim, 36 vezes 100, que é a mesma coisa. Por que eu escrevi dessa forma? Observe que 36 tem raiz quadrada exata, que vale 6, e o 100 também tem raiz quadrada exata, que é 10. Ou seja, raiz quadrada de 3.600 é a mesma coisa que raiz quadrada de 36 e a raiz quadrada de 100, que é 6 vezes 10. Então, isso vai dar 60 metros. O valor de x é de 60 metros. Percebeu, pessoal? Aqui, o que acontece? Não tem jeito, você vai ter que saber de cor, decorar as relações métricas no triângulo retângulo. Tá bom? Vamos para a próxima questão, para o próximo exercício? Olha só, você tem aí uma figura que é uma folha retangular de 20 centímetros por 16 centímetros, que teve uma certa dobra, como está indicado na figura 2. A pergunta é, qual a medida do segmento AE? Esse aqui, olha, eu vou chamar de x, tá bom? Como nós vamos resolver isso aqui? É muito fácil se você prestar atenção. Repare bem que o comprimento da folha, ele me deu aqui a folha inteira, AB vale 20. Então, essa parte aqui de cima vale 20 centímetros. Observe também que nós já temos a medida de EC, que vale 8. Pessoal, preste atenção. Quanto que vale a medida AD? A medida AD seria a altura ou largura da minha folha, que é 16, ou seja,
esse espaço AD, esse pedaço aqui, vale 16. Observe que eu posso descobrir quanto que vale DE. Se AB, isso tudo aqui de cima, vale 20 centímetros, e essa parte de baixo vale 8 centímetros, 20 menos 8, esse pedaço DE vale 12. E observe também que o vértice D é reto, é um ângulo reto, formando, enfim, o triângulo ADE, que é um triângulo retângulo. E se ele é um triângulo retângulo, eu posso usar o famoso teorema de Pitágoras. Observe também que x é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, agora, pessoal, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Observe que fica muito fácil de fazer essa conta. Hipotenusa corresponde ao valor de x que eu quero achar, então é x ao quadrado. Cateto, um dele vale 12, o outro cateto vale 16. Lembre-se que é hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. X ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Não pode nem piscar, porque senão você perde as informações importantes. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado é 144. Me ajuda na conta, por favor. 16 ao quadrado, 256. Facílimo de fazer. 144 mais 256, isso vai dar 400. Vai ser a raiz quadrada de 400. Significa, então, que x corresponde a 20 centímetros. O valor do segmento AE vale 20 centímetros. Percebeu, pessoal? Uma questão muito fácil, é só ter atenção. Mas agora eu quero falar para você também que isso aqui é um triângulo retângulo especial, pessoal. Por que ele é especial? É o triângulo retângulo pitagórico. E o que diz o triângulo retângulo pitagórico? Vamos colocar todas as informações aqui de novo no nosso desenho? Nós vimos que AD é exatamente a largura da nossa folha, aqui vale 16. Vimos que DE, nós fizemos 20 menos 8, isso aqui vale 12. E a pergunta era descobrir o valor de AEX, e isso aqui é um triângulo retângulo. Observe o seguinte, em todo triângulo retângulo, acompanha comigo, de 3, 4 e 5. Todo triângulo retângulo que estiver na proporção de 3, 4 e 5, você não precisa ficar perdendo tempo fazendo conta. Como assim? Olha só, o que significa estar na proporção de 3, 4 e 5? Se você multiplicar ou dividir todos os lados desse triângulo pelo mesmo número, você sempre vai ter os ternos pitagóricos, você não vai precisar ficar perdendo tempo fazendo o teorema de Pitágoras. Preste atenção que a operação matemática que você tem que fazer nos três lados, ou vai ser multiplicar os três lados por o mesmo número, ou dividir os lados por o mesmo número, tá? Multiplicar ou dividir. Não pode nem somar, nem subtrair. Por exemplo, se eu quiser construir um triângulo pitagórico proporcional 3, 4 e 5, eu posso, de repente, multiplicar tudo por 2. Por que estou multiplicando por 2? É um exemplo, não é, pessoal? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 4, 8. E 5 vezes 2, 10. Mas olha que legal, gente. Eu também poderia ter multiplicado por um outro número. Por exemplo, se ao invés de ter multiplicado por 2, vamos apagar aqui o 2, vamos multiplicar isso daqui por 4, por exemplo. Olha o que acontece. Se eu multiplicar todos, aqui eu paguei o número errado, né? Aqui era 4. Bom, se eu multiplicar todos os lados por 4, olha o que vai acontecer. Olha que interessante. 3 vezes 4 vai dar 12. 4 vezes 4 vai dar 16. E 5 vezes 4 vai dar 20. Não é exatamente o que nós temos no nosso triângulo retângulo, da figura que nós temos nessa questão? Um cateto vale 16. Opa, esse cateto aqui também vale 16. O outro cateto vale 12, aqui também vale 12. E o que eu quero descobrir é a hipotenusa x. E aqui vale a hipotenusa 20. Então, significa que x vale 20 centímetros. Tudo bem, gente? Então, você pode usar e abusar dos triângulos retângulos especiais do triângulo pitagórico de 3, 4 e 5. São os triângulos que estão na proporção. Você pode multiplicar ou dividir o 3, 4 e 5 por qualquer número, desde que você multiplique os três lados ao mesmo tempo pelo mesmo número, tá? Fica fácil demais, você não perde tempo fazendo conta, você não perde tempo aí utilizando o teorema de Pitágoras. Vamos para a próxima questão, vamos ser felizes aqui, preste atenção. Pessoal, olha só.
Você vai ler também com carinho, com cuidado e com muita atenção o enunciado dessa questão. Está falando aí que tem aí o senhor Múmio, que está apaixonado pela senhora Múmia, que está lá em cima no terceiro andar de um prédio. E ele quer chegar até, né, escalar esse prédio e chegar até a janela para se encontrar com a senhora Múmia. Então, o que acontece? No texto fala que o senhor Múmio ele está a 12 metros da base desse prédio. Está vendo a senhora Múmia lá no terceiro andar, lá na janela, segundo um ângulo de 60 graus com o solo e desprezando a altura do senhor Múmia. Ela vai jogar a faixa dela, tirar a faixa dela para ele subir, escalar. E a pergunta está falando também aqui que o comprimento da faixa é exatamente a distância que ela está da janela até a base do prédio. Então, para você descobrir qual o tamanho da faixa da senhora Múmia, basta descobrir a altura que ela está, desde a janela até a base. Tá certo? E está pedindo aqui também para você usar a raiz de 3 igual a 1,7. Pessoal, sempre que você tiver um probleminha, é muito interessante, bacana e vai ficar muito mais fácil para você resolver se você fizer um esquema, um desenho, porque isso aqui vai cair em um triângulo retângulo. Vamos fazer aqui nosso esqueminha? Olha só. Eu tenho aqui o prédio, eu tenho aqui o chão, o senhor Múmio que está nessa ponta, aqui nesse ponto. Aqui nós temos o prédio, né? Ele está enxergando, vendo a senhora Múmia de um ângulo de 60 graus. Cuidado que 60 graus tem que estar aqui, porque é 60 graus em relação ao chão, em relação ao solo. Fala que o senhor Múmio ele está a uma distância de 12 metros da base desse prédio. Observe que o prédio, em relação ao chão, ao solo, à horizontal, é um ângulo de 90 graus, é um ângulo reto, tá? E está pedindo para você descobrir exatamente a altura que ela está, que corresponde exatamente ao comprimento da faixa, ou seja, aqui vai ser x. Então, vamos colocar aqui os elementos do nosso triângulo retângulo. Que elementos? Se eu quero descobrir o x, o que é x no meu triângulo? Ele é a hipotenusa? Ele é cateto oposto? Ele é cateto adjacente? O que ele realmente é? Observe que o que está na frente do ângulo reto, que é isso daqui, olha só, é a hipotenusa. E você não quer saber a hipotenusa. A hipotenusa é uma coisa que não te interessa nesse exercício. O que você quer descobrir é o quê, pessoal? Vamos colocar aqui em verde, olha só. O x e o 12, então, se não é hipotenusa, são os catetos. E observe também que x e 12 são os lados do seu triângulo que estão formando o ângulo reto. Os lados que formam o ângulo reto do seu triângulo aí correspondem aos catetos. Então, x vai ser cateto e o 12 metros também é o cateto, correto? Como x está na frente, oposto aos 60 graus, então x é o cateto oposto, e o 12 está do lado dos 60 graus, então 12 é cateto adjacente. Mais uma vez falando, a hipotenusa que eu fiz aqui em roxo não te interessa, então já vou até apagar isso aqui do nosso problema, que não me interessa, então vou tirar para não confundir a gente. Qual das três relações trigonométricas trabalha com cateto oposto e cateto adjacente? Você já sabe que é a nossa famosa tangente. Então, eu vou trabalhar com tangente de 60 graus, que é muito fácil. Isso vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, a tangente é a coca. Tangente de 60 vale a raiz quadrada de 3. No triângulo, você vai olhar que o cateto oposto é x, o cateto adjacente é 12. Vamos colocar umzinho aqui embaixo? 1 vezes x é x. 12 vezes raiz de 3 é 12 raiz de 3. Observe que no exercício ele está pedindo para você substituir a raiz quadrada de 3 por 1,7. É um valor aproximado. Então, vamos substituir, já que ele pediu. Então, x vai ser igual a 12 vezes a raiz quadrada de 3, que é 1,7 aproximadamente. E se você multiplicar 12 vezes 1,7, isso vai resultar em 20,4 metros, que vai ser exatamente o comprimento da faixa dessa múmia. Tá bom, pessoal? E resolveu o problema. Mas aí você está falando, mas professor, isso também não é um triângulo retângulo especial de 30 graus? Sim. Você poderia ter feito isso aqui de uma maneira muito fácil, muito rápida, sem perder tempo. Vamos fazer a ilustração aqui, o esqueminha de novo. Nós temos um triângulo retângulo, o ângulo de 60 graus que foi dado, a distância do senhor Múmio até a base do prédio vale 12, e ele queria saber exatamente o comprimento aí da faixa da senhora Múmia, cheia de amor, e, na verdade, que corresponde aí à altura que ela estava até a base do prédio, que chamei de X. Triângulo retângulo especial de 30 graus, que é isso daqui, pessoal. Observe o seguinte, o que acontece aqui? Se aqui é 30 graus, olha só, gente, aqui é 12. Então, eu sei que no triângulo retângulo especial de 30 graus, o cateto maior, que é x,
vai ser igual ao cateto menor seguido da raiz de 3. Vamos repetir? Em todo triângulo retângulo especial de 30 graus, a hipotenusa é o dobro do cateto menor. Mas, o que acontece? E não me interessa a hipotenusa nesse triângulo, não é isso? O que está me interessando aqui é o valor do cateto maior. Por que x corresponde ao cateto maior? Porque o x é o cateto que está na frente do maior ângulo de 60 graus. O menor ângulo é o 30 e na frente do 30 está 12. Gente, olha que moleza. Significa, então, que o cateto maior, que é x, é igual ao cateto menor, 12, seguido da raiz de 3. Muito fácil de fazer. Seria 12 raiz de 3, viu? Dentro de 30 segundos você faz isso. Como ele pediu para você substituir a raiz de 3 por 1,7, seria 12 vezes 1,7, e, de novo, 12 vezes 1,7 vai dar 20,4 metros, que seria a resposta do problema, muito fácil. Percebeu? Fácil demais, não é? Vamos para a próxima questão. Está falando que duas pessoas, A e B, estão situadas a uma certa distância da margem de um rio. Tem uma terceira pessoa sendo localizada do outro lado da margem desse rio, tá? Bom, está falando que a B é perpendicular a IAC, forma um ângulo de 90 graus, está aqui no desenho tudo escrito bonitinho. Temos um ângulo de 60 graus, a distância AB, 60 raiz de 3. A pergunta é, calcule a largura AC do rio. Pessoal, ele quer isso daqui, x. Vamos colocar os elementos do triângulo retângulo? Observe que BC está na frente do ângulo reto no vértice A, corresponde à hipotenusa, não me interessa de novo. AB é o cateto que está oposto, na frente dos 60 graus. Então, vamos colocar aqui, ó, CO, cateto oposto. E X, que é o segmento AC, é o cateto que está do lado dos 60 graus. Então, é o cateto adjacente. De novo, pessoal, o que nós vamos usar? Seno, cosseno ou tangente? Vamos usar a tangente, mais uma vez, de 60 graus. E a tangente de 60 graus é a famosa coca. Tangente de 60 graus é a raiz de 3, coca, cateto oposto, acompanha aqui na figura, 60 raiz de 3, e o cateto adjacente é o que você quer descobrir, o valor de x. Vamos colocar 1 embaixo da raiz de 3 e multiplicar cruzado. Preste atenção, nós teremos a seguinte definição. Seguinte conclusão aqui, x vezes raiz de 3 é x raiz de 3. Igual 1 vezes 60 raiz de 3 vai dar 60 raiz de 3. Beleza? Como eu tenho raiz de 3 de um lado e raiz de 3 do outro lado, você pode cortar, chegando que x é igual a 60 metros. Percebeu, gente? Muito fácil de fazer. Espera aí, bora lá, vamos ser felizes. Outro triângulo retângulo especial. De novo, pessoal, vamos fazer aqui. Nós temos mais uma vez o triângulo retângulo especial de 30 graus. O vértice B vale 30 graus. Observe que agora eu tenho o valor do cateto maior, que é 60 raiz de 3. Lembra? Se o cateto maior vale 60 raiz de 3, o cateto maior é igual ao cateto menor seguido da raiz de 3. Significa, então, que 60 é o valor do cateto menor, que é o que eu quero achar, que é o valor de x. Portanto, x vale 60 metros. Muito fácil de fazer. É só você prestar atenção que, pessoal, os triângulos retângulos especiais, eles ajudam demais, porque você não fica perdendo tempo fazendo conta sem necessidade, tá bom? Eu vou dar uma pausa agora no vídeo, daqui a pouco nós vamos fazer a segunda parte, vamos trabalhar mais um pouquinho. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então, se você gostou, curte o nosso vídeo, faça os comentários e não deixe de compartilhar e divulgar o nosso canal. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.